Oi, gente! Tudo bem com vocês? Cara, bem-vindo ao canal do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. Eu quero te dar as boas-vindas se é a primeira vez que você está me assistindo. Espero que você já tenha maratonado aqui esse canal e já tenha visto outros vídeos meus e que tenha continuado por aqui. Mas se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, você precisa fazer isso depois. Depois que você sair daqui, aí você dá uma maratonada, veja os outros vídeos. Esse é um canal destinado somente aos alunos que desejam viver de consultório, né? Os nutricionistas que desejam viver de atendimento nutricional. E a gente tenta colocar aí que a nutrição, né? Porque é uma tentativa, né, gente? Eu fico brincando que eu meio que nado contra a maré, assim, e tendo que rolar umas brigas, uns fights, quando as pessoas acham que somente o marketing ou somente a rede social vai levar você para um outro nível dentro do atendimento nutricional. E, infelizmente, não é isso que acontece, tá? A gente está aqui brigando e lutando para que você tenha um atendimento estruturado, para que você tenha realmente uma nutrição baseada em evidência, nas suas condutas, nos seus protocolos, em tudo que você vai propor e passar para o paciente, tá bom? Bom, a primeira coisa é que hoje eu vou contar um pouco da minha história para você, porque o que eu percebo, gente? Muita gente vê, acha super legal, fala assim, nossa, era isso que eu queria ser, era viver de atendimento que eu queria, nossa, ser inteligente como ela. Gente, eu acho que todos os dias da vida eu escuto isso. Eu queria ser inteligente como você. E aí eu falei, cara, um dia eu vou dar uma aula para dizer que eu nem sou tão inteligente assim. E que talvez eu não seja nada inteligente assim, muito menos perto do que vocês acreditam ou colocam que eu seja. E que isso aqui não foi um tiro de sorte, né? Viver de atendimento nutricional não foi um tiro de sorte. Ele foi um tiro certeiro. Eu quis viver de atendimento nutricional. Eu fiz para dar certo, tá bom? Então, assim, ó, vamos lá. Quando me formei lá em 2005, eu sempre quis viver de atendimento nutricional. E, na verdade, eu sempre quis viver de atendimento nutricional e de todas as outras áreas da faculdade, então, que eu tinha feito nos estágios, né? Eu trabalhei no Hospital Metropolitano aqui em São Paulo, então eu fiz estágio no hospital, no Metropolitano e no Nossa Senhora de Lourdes. Eu trabalhei numa UAN, que eu não vou me lembrar o nome, mas era uma fábrica... começava até com M, viu? Multibras, vou lembrar o nome sim. Multibras, ali na Via Anchieta. E eu trabalhei no Clube Juventus, na área de nutrição esportiva e marketing. E no Nossa Senhora de Lourdes eu ainda fiz a clínica lá também com uma nutricionista. Então, essas foram as minhas experiências. E quando eu cheguei no estágio de clínica lá do hospital, que eu vi a nutricionista atendendo, eu falei, nossa, cara, isso aqui é pra mim, né? É pra mim. Ela usava salto, ela usava jaleco. Eu falava, nossa, isso aqui é pra mim. E ela atendia num esquema de ambulatório, que foi um esquema que eu quis muito, tá? E não consegui. É isso, eu não consegui. Eu prestei provas, eu prestei concursos para essa prefeitura, né? Para conseguir entrar na área de ambulatório e eu não consegui. Essa é a minha frustração. Uma das, né, gente? Que a gente passa por muitas durante a vida. E essa é uma delas, tá bom? Então, eu tô aqui, acho que eu não sei se eu já contei isso para vocês ou se eu já contei isso em algum momento. Os meus alunos sabem, porque a gente tem uma relação muito mais próxima. Mas eu acho o atendimento de ambulatório, o atendimento de convênio médico sensacional, tá? Eu acho transformador, eu acho que você consegue, com orientação nutricional, transformar a vida daquela pessoa. E eu já até dei uma aula sobre atendimento em convênios, atendimentos mais curtos, né? A gente fazendo ali IC, relação cintura-estatura, IC, CC, IMC, CP. A gente consegue ter um bom diagnóstico antropométrico, um bom diagnóstico daquela condição de saúde, sem necessariamente você precisar realmente fazer o plano alimentar individualizado, calculado, enfim, tudo isso. Então, eu não consegui, não tive essa sorte, vamos colocar assim, talvez tenha seguido por caminhos errados, talvez teria que ter sido um outro caminho que eu tivesse que seguir, mas eu não segui, não deu certo, tá? Então, essa é uma das coisas que realmente eu quis e não tive. E aí, eu
saí da faculdade e falei, eu não sei fazer outra coisa. Na verdade, eu nem sei fazer isso, mas eu também não quero fazer outra coisa. No estágio de Wuhan, que eu ficava lá dentro da cozinha, daí eu dobrava guardanapo, e aí eu via a temperatura, e aí entrava na câmera. Aí eu falava, meu Deus, isso não é pra mim, definitivamente não é pra mim. Inclusive, eu tenho uma informação importante para... Ixi, hoje vocês vão arrancar tudo de mim. Não sei se vai ser confortável isso, viu? Que eu devo estar falando para muitas pessoas, mas eu vou assumir a minha integridade de dizer que eu sempre quis ser muito verdadeira aqui dentro desse trabalho que eu faço na internet. Eu tinha 20 quilos a mais quando eu me formei do que eu tenho hoje, tá? Então, ainda assim, eu acreditava que o que eu tinha de vontade, porque hoje eu vejo as pessoas às vezes falando assim, eu tô acima do peso, e se eu tô acima do peso, como que eu vou atender? Cara, eu comecei atendendo com 20 quilos acima do peso. Inclusive, eu postei essa foto na rede social que um cliente me mandou, que ele achou na casa dele, foi um churrasco da minha primeira cliente da vida, e aí ela tinha casado, eu atendi ela, e aí quando ela casou, ela fez um churrasco na casa dela e me chamou e eu fui. E eu tinha 20 quilos a mais ali naquele período. E aquilo não me impediu de seguir uma trajetória, né? Eu acabei migrando para fazer exercício, acabei emagrecendo, enfim, tudo bem, mas esse não pode ser a sua barreira, né? Não pode dizer, olha, ou eu emagreço ou eu vou trabalhar, senão eu tenho que me contentar com X coisas. Isso não existe, ok? Então, se você aí tá desse lado e você tá acima do peso, cara, foda-se. Essa é a questão, foda-se, tá? Vai seguir o que você quer seguir. E aí, se você se sentir confortável em emagrecer no meio da jornada, ok. Se você falar assim, cara, eu gosto de mim assim, passa isso para as pessoas. Porque se de fato você gostar de você e você tem uma boa saúde, mas você tem uns quilos a mais, as pessoas vão olhar para você e falar, cara, senão você se sente bem assim. E tudo bem, né? A gente precisa parar com o mimimi, a gente precisa parar com as desculpas, a gente precisa parar de arrumar desculpa que convencem só a gente. Essa é a questão, tá bom? E aí, eu não sabia por onde começar. Eu falei, cara, sei lá, não faço ideia por onde começar. E uma pressão dentro de casa absurda para que eu arrumasse emprego. E aí, nessa época, eu comecei a sair para tentar fazer parcerias em academias. Eu também contei isso num vídeo que eu acho que vale vocês olharem numa live de segunda-feira, de que como eu conquistei o primeiro cliente. Então, eu não vou contar toda essa história de novo, porque nem é esse o objetivo. E aí, na época, eu me casei. Logo, acho que eu me casei eu me formei com 21, uns 22, 23 anos. E aí, eu não vou lembrar exatamente quando eu me casei, mas aí eu me casei. E casada estava eu, meu ex-marido, que não sei se ele está assistindo, mas se ele estiver assistindo, fica aqui o meu agradecimento, inclusive. O meu agradecimento por tudo que ele fez de ruim e por tudo que ele fez de bom. Acho que o de bom eu já agradeci pessoalmente, mas o que ele fez de ruim eu nunca agradeci. Tô aqui agradecendo ele. Por quê, gente? Que eu tô falando tudo isso pra você? Porque naquela época eu não ganhava nada de dinheiro, tá? Eu ganhava R$200, R$300 e ele tinha um bom emprego no marketing esportivo. Ele ganhava super bem, né? Eu não sei, não lembro exatamente, mas algo por volta de R$6.000, que para um casal sem filhos, a gente morava na casa que era dos meus pais, uma casa que meu pai tinha, a gente não pagava aluguel, então se você pensar R$6.000 é dinheiro pra caceta, né? E aí, muito engraçado, porque eu fiquei casada há pouco tempo, eu fiquei casada há 7 meses, 1 ano. Eu acho que não chegou nem a 1 ano, mas eu fiquei casada há muito pouco tempo. Que não veio ao caso do motivo da separação, enfim, mas aí, aonde eu quero chegar? Eu me separei. Eu me separei sem uma profissão estabilizada, sem dinheiro, sem filhos ainda bem, porque eu acho que com filhos a história teria sido diferente, né? São escolhas que a gente faz. E eu digo que talvez, eu não sei como seria eu com filhos, né? Porque eu não posso contar uma história que eu não vivi. Mas hoje eu vejo alunos, a Ingrid, por exemplo, e aí eu tô aqui citando o nome dela porque eu sei que eu posso fazer isso. A Ingrid, ela é da turma 6 do Praticando Nutrição, e ela tem um nenê pequeno, e quando ela entrou na turma, ela falou assim, Dri, eu quero aproveitar o meu filho, né? Eu não tô trabalhando, mas eu quero aproveitar ele. Cara, essa era uma vontade dela, né? Ela queria aproveitar o filho, mas aquilo não foi uma desculpa
para que ela não fizesse algo pela profissão dela. Ela queria trabalhar como nutricionista, ela queria trabalhar com atendimento nutricional e ela queria aproveitar o filho dela. E aí ela fez, a Ingrid é a rainha dos grupos de desafio do Praticando Nutrição, online, e ela fez os grupos de desafio e ela tem sei lá quantas turmas de grupos de desafios e a bichinha agora tá fazendo grupos de desafio básico, avançado e intermediário. Básico, intermediário e avançado. Que a gente estrutura com ela, porque aqui a gente estrutura tudo, né, gente? A gente estrutura os desafios, a gente estrutura a distância entre um desafio e outro, enfim, a gente coloca tudo em teste, vê o que funcionou e a gente passa pra frente como um método mesmo, né? Tipo, você vai fazer e não vai dar errado? É muito melhor assim, né? Quando a gente faz tanta coisa que dá errado. E aí, eu não sei como seria eu com filhos, essa é a questão. Então, eu com filhos não sei como seria, mas eu não tinha. Esse é o real do negócio, eu não tinha filhos. E eu não podia voltar para minha casa, para casa dos meus pais. Ficou uma situação muito ruim com a minha mãe e, na época, com meu pai, com meu irmão, enfim. E aí eu tinha que ficar lá. Cara, foi a época mais difícil da minha vida. Porque eu tinha muitas dívidas, eu parei de pagar o CRN, eu fiquei mais de um ano sem pagar o CRN, porque eu não tinha como pagar o CRN. Eu fiz acordo com o CRN para eu não perder a minha carteirinha, porque eu precisava atuar. Eu fiquei mais de 15 mil reais negativa no banco, porque as contas continuavam, água, luz, né? Enfim, e eu tinha que pagar. Então, eu nunca me esqueço um extrato que eu tirei 16.800 reais negativo. E eu falo assim, isso aqui, sei lá, acho que nunca mais na vida. Meu pai não está vivo hoje, meu pai sempre foi um lascado com dinheiro, então eu vivi isso muito dentro da minha casa, eu sempre vi ele com muitas dívidas. Acho até que isso era uma situação comum ali pra mim, né? Meio que eu tava me vendo e meio que, vai ser assim mesmo e tudo bem, eu tenho que aceitar que vai ser assim. E aí, eu nunca pensei em arrumar um emprego. É muito engraçado dizer isso pra você, né? Porque você fala assim, cara, você podia ter arrumado um emprego. Se arrumasse um emprego, ficaria mais fácil, né? Você teria saído dessa situação. Mas como eu não me via fazendo nada, né? Na época que eu tava logo que eu me formei, porque essa época eu já tinha mais de uns 2 anos de formada. Na época que eu me formei mesmo, eu fiz unha durante 4 meses. Pra mãe da minha filhada, que ela era manicure da rua do salão. E aí eu fiz unha, né? Porque eu precisava ter um dinheirinho ali, mas enfim, eu não pensava em fazer nada. E aí eu fiquei sozinha, né? Sozinha, sei lá, no mundo de Zé Ninguém, que eu não sabia como atender, eu não sabia como fidelizar, e eu queria fazer aquilo. E aí, na verdade, durante uma época... Acho que eu nunca contei isso na rede social, só para os alunos, tá? Tô até meio desconfortável, para falar a verdade, assim, porque, cara, é difícil, tá? É bem difícil, então se eu ficar meio descabelada aí, você dá uma perdoada, porque é uma situação que não é boa de lembrar, assim. É boa de lembrar porque vai ter um final feliz, mas, sei lá, não é muito, muito confortável. Que eu comia canjica, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu tava muito negativa no banco. E aí eu comprava canjica. Porque a canjica eu punha leite em pó, água, e a canjica rendia, me satisfazia, ficava de barriga cheia e acabou, entendeu? E ok, tava tudo bem. E eu passava aquilo, enfim. E aí, depois de 6 anos de formada, lutando, sabe? Atendendo. Aí eu fazia ação na academia, e eu trabalhava de graça, e eu atendia, e eu fazia orientação, e aí eu cobrava, e o paciente pedia desconto e eu dava, e aí se passar com a minha mãe, eu dava desconto. E aí eu ia dando desconto, porque eu falava assim, gente, eu sei lá, eu preciso sobreviver disso aqui. E aí depois de 6 anos de formada, ou quase 6, ou um pouquinho mais de 6, eu realmente não vou lembrar exatamente, foi quando eu comecei a achar o gap de que os clientes começaram a voltar. E eu falei assim, cara, esse fulano veio e eu marquei para 1 mês, porque na época a gente aprende que tem que marcar para 1 mês de consulta, e ele voltou. Aí no outro mês ele voltou também, e no outro também. E eu falei, olha, acho que eu tô aprendendo a fazer esse negócio. Mas ainda começou a acontecer com 2, começou a acontecer com 3, começou a acontecer com 4, com 5. E aí eu nunca me esqueço dos meus primeiros 5 mil reais. Outro dia eu recebi uma mensagem, eu não sei se você já deve ter visto na minha rede social,
Os primeiros 5 mil reais da Tati, da turma 5. Cara, quando ela me mandou, Dri, eu ganhei os meus primeiros 5 mil reais. Eu falei, cara, eu lembrei dos meus primeiros 5 mil reais. Diferente dela, que tem pouquíssimo tempo de formada, eu já tinha quase 8 anos de formada, 9 anos de formada. Então, aquilo era muito bom. E aí, aos poucos, eu fui saindo do negativo, né? E aí, eu ia pondo dinheiro, pagava, ia pondo dinheiro, pagava. Ainda muito jovem, né, gente? Acho que eu teria saído do negativo mais rapidamente se eu não fosse tão jovem como eu fui. Sou uma consumidora nata, então eu gostava de comprar coisas, eu gostava de gastar dinheiro, como até hoje acontece, talvez seja por isso que eu trabalho bastante. Então, eu acho que aí eu teria conseguido reverter essa situação mais rapidamente se eu tivesse um pouquinho mais de idade, um pouquinho menos de imaturidade. E aí aquilo foi dando certo, simplesmente dando certo até eu chegar no meu pico de atender todos os meses uma média de 120 pacientes no mês. Por que uma média? Porque tinha mês que eu atendia 117 e tinha mês que eu atendia 123. Então, era um volume de pacientes e aí, cara, empoderada, né? Vamos botar essa palavra mesmo, porque a palavra está na moda e fica tudo bem. Empoderada de verdade, sabe? Dizer que, nossa, eu consegui, durante esse longo desse tempo, aprender como fazia isso para eu conseguir trabalhar. 6 anos. 6 anos. 6 anos é ano pra cacete. 6 anos é muito ano, né? E aí você fala assim, mas por que você não procurou emprego? Porque eu, graças a Deus, não vivi e não nasci na geração de vocês hoje. Né? Eu tô com 36 anos. Se você tem menos que eu, se você tem mais que eu, provavelmente você não fez essa pergunta do porquê você não procurou emprego. Mas se você tem menos idade que eu, você tá na faixa entre os 20 e 30 anos, você deve ter pensado na hora, cara, por que você não procurou emprego? Porque hoje a gente é imediatista, né? É o imediatismo que acaba com tudo. E que acaba com tudo, tá, gente? O que eu vejo dentro do consultório hoje são as pessoas mais imediatistas. Então, é difícil também trabalhar com o imediatismo das pessoas. Porque elas querem o resultado para ontem, né? Elas querem mais resultado. Elas têm resultado e elas querem mais resultado. E aí você fala, não, mas olha, gente... E elas querem mais resultado. E elas querem o tempo todo de resultado. E é difícil entregar resultados assim, né? É difícil você falar assim, nossa, eu vou entregar muitos resultados e vai ser super rápido, porque a gente, inclusive, sabe que não é muito rápido, né? Sabe que não vai acontecer desta forma. Então, eu não pensei em procurar emprego, porque eu nunca fiquei sem paciente, porque eu também nunca fiquei em casa, né? Então, eu ia para os lugares, eu atendia as pessoas, eu falava sobre nutrição. Até uma história ruim e desconfortável, quando o dono de uma das academias, a primeira academia que eu trabalhei, ele me chamou de canto, e aí ele falou assim, olha, você é muito boa profissional, as pessoas que passam com você gostam muito, tem muito resultado, mas você precisava emagrecer um pouquinho. Cara, eu fiquei, gente, juro. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai você tinha que emagrecer, né, filha? Porque não dá, como que você é nutricionista e aí você não tá acima do peso? Eu falo assim, mas eu sou... eu estudo, eu entrego uma boa consulta. Por que você tá dizendo que, eu tinha que emagrecer, entende? Eu tava tentando, mas não é uma tarefa fácil, gente. Hoje, quando as pessoas falam assim, emagrecer não é fácil, né? Eu falo assim, não é fácil. Cara, não é fácil deixar de comer o que você gosta de comer e na quantidade que você quer comer. Essa é a questão, né? Então, hoje dizem muito, se apegue ao seu principal objetivo. Eu acho muito ok. Eu acho que a gente precisa mesmo. Isso motiva, isso faz você chegar. Mas eu não acho que é uma tarefa moleza, não acho que é uma tarefa fácil. Então, dias difíceis, dias muito difíceis, né? Eu fui emagrecendo ao longo dos anos, eu não emagreci 20 quilos, acho que eu emagreci 20 quilos em 6, 7 anos, tá? E aí nos últimos anos pra cá, inclusive, não naquela época. Era muita coisa pra mim, né? Era lidar com uma dívida muito grande, muito jovem, sem um emprego, sem um salário, separada, porque aí eu já era...
como dizia a minha mãe, divorciada. Então, eu acho que realmente não dava para cobrar mais, né, de mim. Eu teria ficado doente se eu tivesse me cobrado mais. Doente que eu digo, doente mental mesmo, né, gente? E mais uma vez, olha, cuidado com o tipo de preconceito, tá bom? Porque a gente às vezes fala doente da mente, é uma doença da mente, uma depressão, uma ansiedade, que hoje, mais madura, eu já passei por picos de depressão, por picos de ansiedade, todos tratáveis, mas a gente vive num mundo que se você não cuidar, você é consumido pelo que está à sua volta. E aí você não consegue. Como na época eu não tinha tudo isso de informação, eu não tinha tudo isso de internet, eu não era consumida, engolida pelo excesso da informação. Hoje eu sou. Ainda mais exposta na rede social, mais exposta aqui no canal. Você está exposto ali. Então, hoje eu vejo que, cara, às vezes eu faço terapia e trato isso, porque eu posso entrar numa depressão, é muita coisa. Na época não tinha, né? Não tinha isso tudo. Então, o que eu quero dizer pra você, e por que eu quero dizer tudo isso, é porque eu vejo que muitas coisas bloqueiam vocês. Então, eu também não sabia atender. Então, tudo que eu passo para você hoje, tudo que você fala assim, nossa, eu assisti a sua aula e a sua aula foi demais, porque você fala numa simplicidade, você fala numa humildade, as pessoas, eu recebo comentários desse tipo muitas vezes. Você domina muito o assunto. Cara, eu aprendi. Eu aprendi ao longo da jornada como é que fazia. E eu vejo isso acontecer também com os alunos. É muito engraçado, por quê? Porque do mesmo jeito que aconteceu comigo, acontecem com eles. E aí eu falo, nossa, gente, parece até que vocês estão me imitando. E hoje em dia, depois de 2 anos já que eu faço, que eu ajudo nutricionistas e que eu sou a mentora aí do Praticando Nutrição, que eu sou a cabeça do Praticando Nutrição, é muito engraçado porque eu já sei o que vai acontecer. Sabe quando você fala assim, isso vai acontecer, ele chegou assim, daqui 2, 3 semanas ele é outra pessoa. Porque a gente vai falar isso, ele vai fazer isso e ele vai ser outra pessoa. Então, eu acho que essa é a mágica do negócio, né? Depois que eu aprendi a fazer, colocar isso pra frente, mostrar. Então, cara, não existe nada que te impeça. Nada, tá bom? Nada. Se eu pudesse te dizer, fique negativo em busca do seu sonho, eu te diria, porque eu já fiquei. Eu já fiz isso. E eu não fiquei 1.000, 2.000 reais. Eu fiquei 16.800 reais negativo, porque foram meses que eu não tinha paciente, que eu não sabia como fazer. Isso dificilmente acontece com um aluno hoje, né? Porque como eu ensino como faz, ele conquista o espaço dele e tudo muito antes, né? E aí, para ele, fica muito mais fácil. É como se o caminho que eu percorri foi esse. O caminho que o aluno percorre hoje é esse. Não mais fácil que o meu. Tá bom? Não mais fácil que o meu. Ele percorre um caminho curto porque ele pagou por um caminho curto. Sabe? Você já ouviu dizer? Vou dar um exemplo aqui quando a gente fala disso. Seu cabelo tá lindo, super liso. Mas seu cabelo é assim? Eu paguei por ele, é meu. Eu alisei, ele é meu. Que loiro lindo, mas você não é loira, né? Não, eu paguei pra ficar loira, eu sou loira. É isso. O aluno paga pelo caminho mais curto e tá tudo bem. Mas ele não deixa de ser um caminho difícil. Ele não deixa de ser um caminho árduo, né? Porque é um caminho árduo mesmo, gente. Cada um... Eu tenho alunos que despontam rápido, eu tenho alunos que com menos velocidade, mas todo mundo vai. Mas cada um no seu tempo, na sua história, na sua trajetória, no seu eu, enfim, aí é difícil. Então, eu precisava, porque todas as vezes que eu coloco uma aula aqui, todas, em 100% das vezes, eu recebo um comentário do tipo, eu não faço atendimento nutricional porque eu tô acima do peso. Eu não faço atendimento nutricional porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço atendimento nutricional porque eu não sei como fazer, eu não domino e não. Eu não passei por 100% das situações, né? Ainda bem.
Pelo amor, você não quer que eu passe 100% pelas situações ruins, né? Mas eu passei por uma batelada delas. Tão difíceis quanto as que você vai passar. Ou tão difícil quanto as que você passa. Eu não sei qual é a sua história. Não sei quem é você que está aí desse lado. Mas o que eu quis dizer com esse vídeo é... Hoje eu tenho mais de 700 alunos do Praticando Nutrição. 700. E aí, por que eu decidi compartilhar isso mais amplamente, sem ser só com eles? Porque eu queria que você entendesse que se eu tivesse desistido, talvez essa história toda de sucesso não estaria sendo contada. Porque eu não estaria aqui para contar essa história para você. Porque eu estaria no emprego, porque eu estaria ali acomodada com a situação, enfim, eu estaria contando outra história mesmo. Então, cara, ergue o peito aí desse lado, por favor. Busca o que você tiver que buscar, luta como você tiver que lutar. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho que cuidar do meu filho, não dá pra pôr ele na creche. Faz grupo de desafio online. Ah, mas eu não tenho adipômetro, eu não consigo. Cara, uma balança de farmácia, faz grupo de atendimento presencial. Você não precisa do equipamento. Ah, você vai arrumar mais desculpa? Para convencer quem? Quem você quer convencer com as suas desculpas? Cara, isso foi um desabafo de verdade. Eu acho que eu tava precisando compartilhar isso com vocês, sabe? Eu ficava pensando, são 2 anos trabalhando na internet e trabalhando no mundo físico também, eu continuo atendendo. E aí eu falava, cara, as pessoas falam tanto, eu precisava um dia contar essa história pra elas. Eu acho que essa história vai fazer bem pra você escutar, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse desistido, né, há anos atrás, arrumado um emprego, ou não sei como a gente ia fazer, eu hoje não estaria contando para você que eu atendo 70 pacientes no mês e que eu ganho uma média de 15 mil reais por mês com atendimento nutricional. Essa história não estaria sendo contada para você, né? Continuo sem filhos, casei de novo, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, a cereja de todo esse bolo, é contar para você que eu só estou aqui porque eu não desisti. E porque ninguém me contou uma história que não daria. Ninguém disse pra eu, não, olha, não vai porque você está acima do peso, não vai porque você não tem dinheiro. Primeiro que ali ninguém tinha que me contar nada, né? Não tinha ninguém para me contar nada. Mas se você tá aí desse lado, eu tenho uma coisa para te dizer. Ninguém precisa acreditar em você não, tá? Desde que você acredite. Agora, se nem você acreditar, aí realmente o buraco vai ficar mais embaixo. Tá bom? Certo? Ó, se você ainda não me segue nas redes sociais, @AdrianaFanaro. Se você não me segue no Facebook, eu tenho uma página, Adriana Fanaro, que é a página onde eu posto todos os dias conteúdo sobre atendimento nutricional, conteúdos técnicos, conteúdos que vão te ajudar, aí que vão te levar para um próximo nível. Agora eu vou te pedir uma coisa, perigosa, mas eu vou te pedir. Se você gostou dessa aula, se essa aula fez sentido para você, se você achou que, cara, foi bom escutar a sua história, coloca aqui nos comentários. Se não foi bom também, coloca também. Assim eu entendo que você não quer saber dessas histórias, que você não quer saber, que você só quer saber de outras coisas. Assim você me direciona as minhas aulas, fica tudo mais fácil para mim e para você, tá bom? Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado. Não foi confortável para mim, não foi fácil para mim, mas eu acho e tenho certeza que isso vai te ajudar e vai levar você para o próximo nível, que é a minha verdadeiramente maior missão da vida, é realmente fazer com que você vá para um próximo nível sem que você arrume desculpas para você, tá bom? Então, a gente se vê na próxima quinta-feira no estúdio de aula da Adriana Fanaro. Aqui no canal, gente, eu tenho mais 2 séries, vamos chamar assim,
que é o Minuto da Dri. Então, todo dia 1 minuto de uma dica super valiosa para o atendimento nutricional. E eu tenho as lives de segunda-feira que acontecem ao vivo, tá bom? Então, aí a gente também sobe elas aqui para o YouTube, elas acontecem aqui, a gente deixa gravado. Então, se é a sua primeira vez aqui, dá uma maratonada no canal, acho que vai ter muita coisa que você nem sabe, que não sabia, e que você vai poder aí agregar muito no seu atendimento nutricional. Eu espero o seu comentário. Se você não quiser comentar aqui, vai lá no meu direct, comenta lá, né? Me deixa saber se você realmente gostou dessa aula, tá bom? Um beijo pra você e tchau, tchau!